esta mensagem com uma pequenina história que se passou há algum tempo atrás. Conta-se que num grande campo, um vasto campo de erva, havia uma cerca com vários bezerros. E aqueles bezerros estavam dentro daquela cerca, e eles não conseguiam dali sair, e dependiam muito do seu dono para lhe levar a água e o respectivo mantimento. Mas, no meio desse grupo de bezerros, havia um bezerro um tanto ou quanto esquisito. Nunca estava contente com aquilo que o dono lhe dava, com a água que lhe trazia e com o pasto que lhe fornecia. E o que é que e quero que entendam que isto é uma alegoria, e o que é que esse bezerro pensou? Eu tenho que arranjar uma forma de sair da cerca e procurar viver uma vida como eu acho que é melhor. E não estar mais dependente do meu dono. Andou, até que conseguiu forçar uma das entradas dessa cerca. E o que é que ele fez? Quando ele se viu com a porta aberta da cerca, ele saiu numa corrida de louco. E começou a caminhar, aliás, a correr, por aquele campo. Mas aquilo que foi mais estranho é que os outros ditos bezerros, ao verem o bezerro sair, sem saber qual a motivação que o levou a sair, eles correram atrás desse bezerro e seguiram o seu mesmo trilho. E essa história ficou conhecida no trilho do bezerro. Queridos amigos, existem muitas pessoas que estão a correr no trilho deste mundo porque simplesmente viram outros correr. Não sabem qual é o fim do trilho, mas estão seguindo outros nesse mesmo trilho. Hoje nós vamos falar de tempo. Sim, tempo. E nós vamos ver que existe o tempo de Deus e o tempo de Satanás. Tempo de Deus e tempo de Satanás. Embora o dono do tempo seja o Deus Criador. Mas Satanás, como o bezerro, não contente com o tempo de Deus, ele criou o seu próprio tempo. E hoje, muitos estão a deixar o tempo de Deus, isto é, o trilho do tempo de Deus, e estão a seguir o tempo do trilho de Satanás.
E isto quero dizer-vos que durante mais de 40 anos eu também segui esse trilho. Eu também segui esse tempo de Satanás. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Aquilo que vocês irão ouvir e que não se vai esgotar hoje, por uma questão de tempo, mas voltaremos a isso, vai nos mostrar que o mundo está dividido em dois tempos. Aqueles que seguem o trilho de Deus, tempo de Deus, e aqueles que seguem o trilho de Satanás, tempo de Satanás. E a verdade é que ninguém teve a coragem de mostrar aquilo que nós hoje vamos mostrar através das Escrituras. E eu, como um cego também, seguindo o trilho do bezerro, durante anos, segui o mesmo trilho. Que confusão! No mundo em que vivemos, existem cerca de 40 calendários de tempo em uso. Mas todos esses tipos podem ser classificados em apenas 3 categorias. Estamos a falar dos calendários de tempo. São eles os calendários solares, lunares e luno-solar. Desses calendários de tempo, eu gostaria de destacar alguns deles que ainda hoje, estão guiando o povo, onde esses calendários são o meio de conduzir as pessoas. O primeiro calendário, talvez um dos que mais pessoas está a conduzir ou a guiar, é o calendário chinês. Vocês sabem que o calendário chinês não é o mesmo calendário que o calendário europeu. Também temos o calendário que era o calendário dos maias, o calendário dos astecas, o calendário judaico, o calendário maçónico, o calendário inca, o calendário egípcio, o calendário gregoriano, e que esse é aquele que hoje predomina, sobretudo aqui na Europa e nas Américas, na grande maioria do mundo. O calendário hindu, o calendário juliano, o calendário lunar, o calendário indígena. Vejam quantos calendários para criar o quê? Confusão naqueles que não conhecem o verdadeiro calendário. E nós também, seguindo o trilho do bezerro, nós temos seguido um calendário que nada tem que ver com Deus e que, à luz da Bíblia, esse calendário é um calendário satânico, mas que é o calendário que está a reger o mundo. Agora, a pergunta que nós podemos e temos que fazer é: em qual confiar? Eu gostaria de vos levar para o livro de Gênesis,
Porque só a Escritura, só a Bíblia é que nos pode indicar qual o calendário que devemos seguir e como ser guiados no calendário. Vamos então para o livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, e vamos ler o versículo 14. E eu gostaria que vocês sublinhassem esse verso. E porque esse verso é o verso que Deus deixou escrito, mandou escrever a Moisés, para que ele nos guie e assim possamos sair do trilho do bezerro aonde nós temos andado. Vamos para o livro de Gênesis e vamos então ler o capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que nos diz a Escritura. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Reparem, o que é que nos deve guiar no tempo? O que nos deve guiar no tempo foi aquilo que Deus colocou em órbita. E o que é que Ele colocou em órbita? O Sol, a Lua e as estrelas. E isto é importantíssimo. Porquê? Porque até aqui o inimigo, conhecedor da Escritura como ninguém, até aqui ele consegue levar o homem para extremos. E para onde é que ele vai levar o homem baseado neste versículo? Vai levar o homem para a adoração do Sol, da Lua e das estrelas, como nós iremos ver mais à frente. Mas o objetivo de Deus ao colocar estes astros no espaço não foi para que os astros fossem adorados, mas para que fossem sinais para guiar o povo em relação ao tempo. Como nós sabemos, o Sol serve para guiar-nos em relação à semana. A Lua serve para guiar-nos em relação aos meses e aos anos. E se nós tirarmos isto da vida do cristão, nós passamos a andar no trilho do bezerro, sem saber porquê, nem para onde estamos a ir. Então vamos novamente ver em pormenor, e eu vou-vos mostrar neste verso 14 coisas importantíssimas. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite. Reparem, o que é que faz a separação entre o dia e a noite? É o Sol e a Lua. Isto é o que faz a separação entre o dia e a noite. Durante o dia temos o Sol, durante a noite temos a Lua. Mas também coisas interessantes que Deus disse. Diz que este Sol e esta Lua e estas estrelas seriam também, tornar-se-iam sinais proféticos. E isto é importante. Eles não foram colocados apenas no espaço para apenas nos guiar no tempo, mas também nos mostrar pelos sinais em relação ao Sol e à Lua e às estrelas em que tempo profético nos encontramos. Isto é importante. E diz: para tempos determinados
para dias e anos. Queridos amigos, por isso é que nós precisamos seguir o conselho de Jeremias. Jeremias, no capítulo 6, versículo 16 e 17, ele dá-nos um conselho. E qual é o conselho que ele nos dá? Jeremias 6,17 diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. E esta profecia de Jeremias, no final desta mensagem, vai aplicar-se à grande maioria dos ouvintes. Porquê? Porque eles vão continuar a andar no trilho do bezerro. E eles vão ignorar aquilo que nós estamos a transmitir da parte de Deus nesta hora. Não andaremos e não escutaremos. Por isso Deus advertiu no capítulo 18 do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 18, vamos ver o que nos diz Jeremias, capítulo 18, e vamos ler o versículo 15. 18, versículo 15. Vamos ver o que nos diz o Senhor. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Diz o Senhor: contudo o meu povo se tem esquecido de mim. E porquê que eles se têm esquecido dele? Porque esqueceu as instruções dele. E o que é que eles fizeram? Diz: queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Então o que é que o inimigo está a fazer? Está a levar o povo para veredas não aplainadas. E quero dizer que quem aplainou as veredas por onde devemos andar foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui, a esta terra, aplainar as veredas, mostrar-nos por onde devemos andar. Mas o povo simplesmente diz: não ando e não ouço. Porquê? Porque isto vai implicar mudanças em hábitos de vida. Isto vai implicar que as pessoas olhem para nós e olhem para nós como pessoas esquisitas. Diz a mensageira do Senhor: se o povo escolhido de Deus, Israel, tivesse permanecido em seu lugar designado, como os repositórios da verdade sagrada e eterna, que viria ao mundo pagão, Jerusalém teria permanecido como hoje. Reparem, se eles tivessem, o povo escolhido, que foi Israel, se eles tivessem permanecido nas verdades, Jerusalém permaneceria como a cidade de Deus,
até hoje. Mas eles eram um povo rebelde, diz a mensageira. E quando Deus fez tudo o que um Deus poderia fazer, até mesmo o envio do seu Filho unigênito, eles eram tão ignorantes das Escrituras e do poder de Deus que recusaram a única ajuda que poderia salvá-los da ruína. E então o que é que eles fizeram, esse povo? Aquilo que nós encontramos no livro de Marcos 12:7. Vamos ver o que é que eles fizeram. Quando veio o Filho do Homem, o Filho de Deus à terra, esse povo rebelde, vamos ver o que é que eles fizeram. Marcos, capítulo 12, versículo 7. Vamos ver o que diz. 12, versículo 7. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matemo-lo, e a herança será nossa. O que é que eles fizeram com o herdeiro de Deus, que era Jesus Cristo? Matemo-lo. E ele foi morto. Mas há uma coisa. Ele morreu, mas ele deixou-nos o trilho, deixou-nos a vereda antiga para onde andar. Será que hoje nós queremos continuar a agir da mesma forma como agiu aquele povo? Diz que Deus designou Israel para ser uma luz para os gentios, para assim chamá-los de volta à sua lealdade. Mas o próprio Israel tornou-se cego à luz, surdo às mensagens enviadas para abrir o seu entendimento. E Cristo declarou: o reino dos céus vos será tirado e dado aos gentios. O que é que Deus fez? Tirou-lhes o reino. E a quem é que ele foi dar? A uma nação gentia. E esses gentios, você e eu, fazemos parte deles. Agora, se nós tivermos a mesma atitude que teve os israelitas, o Senhor vai nos tirar o reino. E vamos ter a mesma consequência que eles tiveram. Agora o teste deve vir a todas as pessoas na face da terra. Aqueles que descem ao mar devem ter trabalho concedido a eles. A salvação de Deus deve ser feita, conhecidas nas cidades e no deserto. E os trabalhadores hoje são chamados para fazer o trabalho que Israel falhou em fazer. A glória de Deus deve ser revelada, a sua palavra estabelecida e o reino estabelecido para a libertação do mundo. Mensagens Seletos 151, 1899. Vamos ver então algo que Jesus disse e que há bocadinho lemos. Jesus disse: haverá sinais. E esses sinais, o que é que nos iriam mostrar? O tempo no tempo. Iriam mostrar-nos em que tempo nos encontraríamos. Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 21 e no versículo 25, vamos ver o que Jesus disse acerca desses sinais. Porque os astros que Deus pôs no céu em órbita não é apenas para nos mostrar os dias da semana, os meses e os anos. Também é para nos mostrar o tempo que falta para a vinda de Jesus. Vamos então para Lucas 21, 25 e vamos ver o que é que diz. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Reparem que Jesus aqui, ele profetizou no grande sermão profético. Haverá sinais no sol,
na lua e nas estrelas. Mas aqueles que não andam no trilho de Deus não conseguem ver nem sequer os sinais que estão diante dos nossos olhos. No livro Vida de Jesus, na página 133, a mensageira disse o seguinte: haverá sinais, disse ele, no sol, na lua e nas estrelas. E explicou com maior clareza ainda: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Sobre a terra, disse Jesus, haverá angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E agora ela diz, no mesmo livro, Vida de Jesus, página 176. Esses sinais já se cumpriram. No dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido na história como Dia Escuro. Na região leste dos Estados Unidos, tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia. E até depois da meia-noite a lua, embora fosse cheia, negou-se a iluminar. Muitos acreditaram que o dia de juízo havia chegado. Nenhuma razão satisfatória pôde explicar a escuridão sobrenatural, excepto a que foi encontrada nas palavras de Cristo. O escurecimento do sol e da lua foi o sinal da sua vinda. Em 13 de novembro de 1833, ocorreu uma deslumbrante queda de estrelas, jamais contemplada pelo homem. Outra vez as pessoas se convenceram que era chegado o dia do juízo. Desde então, terremotos, furacões, marmotos, pestes, fomes, destruições por fogo e por inundações têm-se multiplicado. Além disso, angústia e perplexidade entre as nações apontam para o iminente retorno do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, olhem o que aconteceu há 3 ou 4 dias na Indonésia. Olhem o que está a acontecer agora, que houve um terremoto agora na Califórnia. Vejam o que está a acontecer no mundo. E nós ainda seguindo no trilho do bezerro. Alguns por desconhecimento. E para esses, a partir de hoje, deixarão de viver a ignorância. Vamos então ver alguns pormenores muito importantes. No livro de Isaías, no capítulo 66 e no versículo 22 e 23, Isaías 66, 22 e 23, diz assim: porque como os sinais novos e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Reparem uma coisa interessante. Neste versículo 23 de Isaías, está-nos a falar do sol e da lua. Está-nos a falar que serão eles que vão determinar o tempo de adoração. A lua vai determinar o início do mês
irá ser feita uma festa na presença de Deus. Nós, pela graça de Deus, já a estamos a celebrar na terra, que não a fazíamos. E de um sábado ao outro é determinado pelo sol. O sol determina os dias da semana. A lua determina os meses, os anos e as estações. Reparem o que diz o Salmo 81, 2 a 4. Diz-nos a mensageira, diz-nos o salmista: tomai um salmo e trazei junto o tamboril, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isto era um estatuto para Israel e uma lei para o Deus de Jacó. Queridos amigos, como nós temos uma mensagem que já explicamos a razão da lua nova, eu vou deixar estes versículos para trás de Neemias, mas vocês podem apontar Neemias 9, 13 e 14 e Êxodo 31, 16 a 18. Porque temos que avançar e vamos então agora entrar como é que Satanás conseguiu conduzir os bilhões de pessoas na Terra a afastarem-se do tempo de Deus. No livro de Daniel, capítulo 7, no versículo 25, Daniel profetizou aquilo que o Senhor lhe revelou. E vamos ver o que é que nos diz. Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Reparem que Daniel está aqui a profetizar que haveria um poder movido por Satanás que iria mexer nos tempos. E é interessante que ele não só ia mexer nos tempos, mas também ia mexer nas leis de Deus. Hoje vamos ficar apenas nos tempos, porque é o tema deste dia. Se vocês quiserem, no meu canal, entrem no meu canal e tenho várias mensagens que falam das mudanças que Satanás, através de homens usados por Satanás, usou homens, as mudanças que ele fez na lei e nas leis de Deus. Mas agora estamos apenas preocupados com os tempos. Como é que isso aconteceu? Quero dizer-vos que esse ato satânico, Satanás tomou posse de um homem chamado Imperador Juliano. Foi por meio de uma canetada pontifícia que o novo calendário foi instituído em fevereiro de 1582, século XVI. Gregório XIII,
que nasceu no ano 1502 e morreu no ano 1585, assinou um documento determinando uma reforma na maneira de contar o tempo. Foi a inauguração do calendário que usamos até hoje. E é por isso que ele se chama Gregoriano. Aliás, quero dizer-vos que houve dois personagens que foram usados por Satanás para mexer nos tempos de Deus. E quando falamos nos tempos de Deus, já iremos ver, estamos a falar dos dias, dos meses e dos anos. Já vamos ver isso. Então, quem foram estes dois homens? O imperador Juliano e o Papa Gregório XIII. Eles foram usados pelo inimigo para mudar os tempos. Porque Satanás sabe que mudando os tempos, nós perdemos o trilho de Deus e passamos a andar no trilho do bezerro, no trilho de Satanás. E ele precisou de mudar os tempos. Então vamos ver que mudanças é que foram efetuadas em relação aos tempos que Deus deu e aos tempos que Satanás inspirou e que hoje imperam no mundo em que vivemos. Vamos para o início do dia. Para Deus, o início do dia, de um novo dia, começa ao pôr do sol. Quando o sol se põe, acaba um dia, inicia outro. Satanás, não querendo que o sol seja uma marca para o seu povo, o que é que ele fez? Instituiu uma hora. E o que é que o mundo hoje aceita? Que o dia termina à meia-noite, isto é, às 24 horas. Este é o primeiro grande engano. Agora eu pergunto, o que é que você crê? Como é que você vive? O que é que você fala? Como é que você ensina lá fora? Aquilo que Deus ensinou, que o dia termina e começa ao pôr do sol, ou que começa à meia-noite. Primeiro engano. Segundo engano, o início da semana. Quando é que começa a semana? No primeiro dia. E no primeiro dia para o mundo de hoje é segunda-feira. Mas não é para Deus. O primeiro dia é o domingo. E também já vamos falar sobre o nome. Mas vamos agora, para tentar melhor compreender, a semana começa ao domingo. E como é que ela começa para o mundo lá fora? À segunda-feira. Isso é trilho do bezerro. Mas, quando começa o mês para o mundo lá fora? O mês começa no dia 1 dos meses que eles fizeram. Quando começa o mês, segundo a ordem divina? Quando aparece
a lua nova. A lua nova é que determina o início do mês divino. Ok? Mas outro engano. Quando começa o início do mês, o início do ano, para o mundo lá fora, janeiro. Quando começa o ano para o mundo, para o povo verdadeiro de Deus, em março, entre março e abril. Isto é muito importante. Muito importante. Então, onde é que mexeram? No início do dia, no início da semana, no início do mês e no início do ano. E você está seguindo o trilho do bezerro sem se manifestar. Por isso é que nós estamos a dizer que o povo de Deus nos últimos dias tem que viver, e já lá vamos como, tem que viver de uma forma como Deus mandou. E quero dizer-vos uma coisa: nem os meses do ano e nem os dias da semana, à luz de Deus, à luz da Bíblia, têm nomes. Deus não deu nomes aos meses. Ele disse o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o sétimo mês, o 10º mês, idem aspas. Agora, se Deus não deu nome aos meses, porque é que eles têm nome e quem é que deu os nomes aos meses? Filhos do diabo. Usados pelo diabo. Para quê? Para que cada dia, cada nome desse mês está ligado a uma divindade. Outra coisa. Deus não deu nomes aos dias da semana, a não ser o dia de sábado, o Shabat. Os outros foi primeiro dia, segundo dia. Quem deu nomes a esses meses? Os filhos do diabo. Para quê? Já vamos ver porquê. Porque o diabo quer confundir. Então vamos agora ver o porquê. Vocês sabem que os nomes que foram dados, primeiro foram nomes babilónicos. Por exemplo, existe um nome do mês que é o Tammuz, que é, neste caso, o 4º mês. Este nome é um nome de honra ao deus Tammuz, que era um deus babilónico. Então, o correto para nós é o quê? Nós não estamos em dezembro. Nós estamos no 10º mês. E é isso que nós precisamos ensinar e meter na nossa cabeça. Vocês sabem que neste mês, que é o 10º, os filhos do diabo vão dizer que termina o ano. Mentira! Mas o que é triste é que o povo que se diz de Deus e que guarda os mandamentos de Deus vai atrás. Celebram, como nós iremos ver mais à frente. E eu não me vou poder alongar muito. Queridos
irmãos. Nomes de meses e nomes de dias da semana não é bíblico, à exceção do Shabat. Agora, porquê é que o diabo usou homens para dar nomes aos dias e aos meses? Vamos ver então, primeiro, os dias da semana. O primeiro dia, e felizmente que Portugal, e isso honra seja dada aos nossos antepassados, Portugal é o único país do mundo, que não colocou nomes nos dias da semana, mas colocou primeira féria, segunda féria, terceira féria. Féria tinha que ver com salário. Mas, por exemplo, nós vamos ver o primeiro dia no calendário que os homens, que os filhos do diabo fizeram. O primeiro dia é Saturno. Sábado é comemoração ao Deus Saturno. O segundo é o dia do Sol, domingo. O terceiro dia é o dia da Lua. O quarto dia, que é terça-feira, é dia de Marte. A quarta-feira é o dia de Mercúrio. A quinta-feira é o dia de Júpiter. E a sexta-feira é o dia de Vênus. Por isso é que nós temos em espanhol domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado. E por isso é que nós temos, que vocês podem ver, em latim, os dias da semana em latim é dies dominica, dies lovis, dies lunae, dies martis, dies mercuri, dies saturni, dies solis, dies veneris. Nós precisamos meter na cabeça que quando nós estamos a dizer um desses nomes, estamos a contribuir para a obra do inimigo. Gostaria de dizer-vos, o calendário solar, hoje usado, foi introduzido no Ocidente, como já dissemos, pelo imperador Júlio César. Mas agora o que é que Júlio César fez? Em 46 a.C., César copiou o modelo usado pelos faraós egípcios. Ou seja, o que é que César fez? Copiou o modelo egípcio e passou a aplicá-lo no seu Império Romano. E como a Igreja Católica é uma Igreja Romana, ela transportou isso para o, entre aspas, cristianismo. E veja o que diz a mensageira do Senhor acerca disto. Ela diz assim: encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas o nosso próprio procedimento de constante apostasia nos afastou, nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor ao mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a Igreja está esflorecendo e que a paz e a prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. E agora vejam o que ela diz. Vejam que o César, não é? Júlio César, ele vai buscar ao Egito. E agora vejam o que é que a mensageira do Senhor diz.
A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo do Egito. Ou seja, o que é que está a fazer a igreja? Ela está a voltar aos egípcios, aos nomes egípcios, aos meses egípcios, aos meses babilónicos. E ela continua. Todavia, e isto me alegra, todavia, poucos ficam alarmados ou atónicos com a sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda a parte. Satanás assim o deseja. Pastores que pregam o eu em lugar de Cristo desejam que assim sejam. Os testemunhos não são lidos e apreciados. Deus tem falado a vocês. Luz tem sido derramada de sua palavra e dos testemunhos, e ambos têm sido desprezados e desobedecidos. O resultado aparece na falta de pureza, consagração e fervente fé entre nós. Testemunhos para ministros, Testemunhos 5, página 217. Queridos amigos, vamos ver que mais a dita igreja que se diz a Igreja de Deus, além destes dias, nomes de semanas, nomes de meses adotou, que mais ela está a adotar e que já adotou. O dia 25 de dezembro. Todas as igrejas celebram. E de onde vem o 25 de dezembro? Diz assim: no entanto, suas origens remontam às mais antigas crenças da humanidade, como as comemorações do Império Romano pelo solstício de inverno no hemisfério norte. A chamada Saturnália era uma festa pagã em homenagem ao deus romano Saturno, o deus da agricultura, e durava 7 dias, tendo início a 17 de dezembro. Era marcada por muita música, banquetes, danças, jogos, brincadeiras e trocas de presentes. O que é que hoje aqueles que se dizem povo de Deus e Igreja de Deus estão a fazer? A adotar o 25 de dezembro, que é uma festa, a chamada Saturnália, é uma festa pagã em homenagem ao deus romano Saturno. Vejam as imagens dentro das igrejas adventistas, a adoração. E há muitas pessoas que falam de Ellen White, que ela aconselha adorar no Natal, colocar mesmo uma árvore. Nós vamos desmascarar também isso. Mas não o iremos fazer agora. Que outros dias, além do 25 de dezembro, foi adotado o Dia das Mães. A comemoração do Dia das Mães, como conhecemos, se popularizou nos Estados Unidos a partir de 1914. Mas a sua celebração teve origem na Grécia e na Roma Antiga. Os cultos de adoração às divindades que representavam as mães se realizavam nas festas primaveris gregas e romanas. Os cultos de adoração às divindades que representavam as mães se realizavam nessas festas. Algumas dessas divindades eram as deusas Reia, mãe dos deuses, e Cibele, deusa mãe romana, conhecida também por Magna Mater. Vejam o que é que aconteceu. Numa igreja adventista diz assim: em comemoração ao Dia das Mães, um armário solidário recebeu dezenas de flores. Neste sábado pela manhã, em frente à Igreja Adventista do bairro do Progresso, em Blumenau, em Santa Catarina. Está sendo estas abominações
estão entrando no seio do povo de Deus e cuidado com aquilo que você faz. Não partilhe, não participe dessas coisas. Que outra coisa agora já pegou destaca e que também é abominável a Deus? A Semana Santa. Onde está na Bíblia a Semana Santa? Mas surgiu no século IV na Igreja Católica como uma forma de lembrar os eventos que levaram à crucifixão de Jesus e se tornou uma das celebrações cristãs mais importantes ao longo dos séculos. Reparem, eu tenho aqui algumas imagens, alguns pósteres que, por exemplo, celebração distrital, Semana Santa 2024, do 30/3/2024, 16, Igreja Central, a última vitória, e aqui tem vários pastores. Semana Santa, nos Passos de Jesus, Semana Santa 2024, a última vitória, Igreja Adventista Central de Petrolândia, com o pastor Elinton Lima. Semana Santa, Jesus venceu. Queridos irmãos, eu quero terminar, mas quero levar-vos para Jeremias, capítulo 23, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Jeremias 23, 1-4. E eu vou ler. Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu povo. Palavra do Senhor. Eis que o Senhor Deus de Israel declara acerca desses pastores que tinham a obrigação de cuidar do seu povo. Agora notem o que é que Deus diz a esses pastores. Vocês não se ocuparam do meu povo como deviam. Pelo contrário, dispersaram-no, obrigaram-no a ir-se embora. Mas agora vou castigar-vos pelo mal que fizeram. Palavra do Senhor. Juntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei. Vou trazê-los de novo para a sua terra natal, onde poderão ter muitos filhos e ser um povo numeroso. Porei à sua frente pastores que cuidem deles. O meu povo não mais terá medo nem ficará aterrorizado, e não os castigarei de novo. Palavra do Senhor. Então o que é que o Senhor vai fazer? O seu povo teve que se afastar por causa dos pastores. Estão espalhados. Mas o que é que o Senhor vai fazer? O Senhor vai trazê-los de novo. Os fiéis do Senhor, aqueles que são fiéis ao tempo de Deus. E o que é que Ele diz? Porei à sua frente pastores que cuidem deles. Nestes últimos dias, Deus vai levantar pastores, não formados nas universidades, não, mas formados na universidade do céu, cheios do Espírito Santo, a resplandecer de santa consagração e que não têm medo de chamar o pecado pelo nome e que não têm medo de perder a vida dizendo a verdade. Queridos irmãos, quero terminar com 2 versos da Escritura Sagrada. Já lemos 6-16 de Jeremias, e eu vou lê-lo rápido. Ponde-vos nos caminhos e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, e estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem, não escutaremos. E agora vamos ler o último verso da Bíblia.
Atos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Atos 3, 20 e 21. E veja o que diz a Escritura. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas, desde o princípio. Em que tempo estamos? No tempo de restauração de todas as coisas. Como você vai reagir no final já não é um problema meu. Eu recebi a ordem de Deus para advertir. A reação vai ser você que tem de tomá-la. Termino com uma passagem do livro Primeiros Escritos, que está no capítulo 15. Diz a mensageira do Senhor: então os meus olhos foram afastados da glória e foi-me indicado o remanescente de Deus na terra. Deus tem um remanescente. A mensageira do Senhor viu. E então veja o que ela diz. Disse-lhe o anjo: quereis escapar às 7 últimas pragas? Quereis ir para a glória e desfrutar de tudo o que Deus tem preparado para os que o amam e estão dispostos a sofrer por seu amor? Então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora. Isto é para todos nós. Precisais de ter maior preparo do que até agora. Pois o dia do Senhor vem, terrível, tanto em ira como em vingança, para desolar a terra e destruir dela os pecadores. Sacrificai tudo a Cristo. Você não quer sacrificar tudo a Cristo? Você então vai sofrer o dano das 7 últimas pragas. E ela continua: alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade e progredir passo a passo. E cada passo dado tem-nos propiciado força para o sim. Mas agora o tempo está quase findo. E o que durante anos temos estado aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Querido irmão e irmã, esta mensagem vai continuar. E nós estamos a preparar um calendário que podemos enviar a todos em PowerPoint com os dias do mês segundo o calendário divino. Quando ele estiver pronto, nós vamos disponibilizá-lo. Vamos precisar de mais alguns dias. Até lá, você decide se vai continuar no trilho de Satanás ou se, a partir de hoje, vai passar a andar no trilho de Deus. Vamos orar. Soberano Pai,
amado Jesus, amado Espírito Santo, os nossos olhos e os nossos ouvidos estiveram abertos. E agora, querido Pai, depois de tudo aquilo que foi ouvido, nós precisamos decidir se vamos continuar a andar no trilho do bezerro, que é Satanás, ou se vamos andar no trilho do nosso Criador, Cristo Jesus. Querido Pai, ninguém pode decidir por ninguém. Eu tomei a decisão de ser orientado pelo Sol e pela Lua em relação aos dias, meses e anos e estações. E eu irei fazer todos os possíveis para no mundo lá fora falar aquilo que o Senhor nos ensinou. Tu conheces todas as pessoas que estão a visualizar esta mensagem. E por isso eu te rogo do fundo do nosso coração que nos dês forças, porque nós vamos precisar de mexer na estrutura humana da nossa vida. Por isso, meu Pai, só por meio de Jesus Cristo, debaixo da direção do Espírito Santo, conseguiremos vencer esta guerra contra as forças das potestades do ar, contra os principados, contra anjos caídos e contra o próprio Satanás. Ajuda-nos, Pai. Reveste-nos da tua armadura e dá-nos a força para resistir. Por Cristo Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe e guarde, e a próxima mensagem sobre esse tema anunciá-la-emos em breve. Fiquem com Deus. Shabbat Shalom.